Não há Deus como nosso Deus. Talvez você não acredite. A dúvida, ela mata completamente a fé. É a responsável do afastamento do homem com Deus. Temos uma massa de pessoas que frequentam, que se declaram evangélicos, mas na realidade não sabem nem o que estão fazendo dentro da igreja, não sabem nem o que é igreja, não sabem o que é pastor, não sabem o que é a Bíblia, não sabem o que é nada. O seu coração, a sua vida é tomado por dúvida. Dúvida é uma palavra que tem origem no latim, mas quando ela foi traduzida para a Bíblia, ela foi colocada como um estado de incerteza. Dúvida significa falta de convicção. É uma condição psicológica de hesitação. Não sabe, não tem certeza, tem dúvida. Afirma ou nega. Não tem certeza se pula, se não pula, se é, se não é, se quer, se vai, está. Tem dúvida. E pode até estar indo para a igreja, como também não. Não faz muita diferença, porque não tem convicção. A definição de dúvida é essa, a incerteza. É falta de convicção. Crer, não. Crer, a palavra crer significa ter convicção, ter certeza, saber o que está fazendo. E essas duas palavras, no mundo espiritual, dentro do Deus que é soberano, você vai viver a soberania de Deus se você crer. Se você duvidar, você não vai ver e nem vai acreditar que Deus é poderoso e que não há Deus como nosso Deus. O próprio tema pode ter te gerado uma dúvida. Será? Não há Deus como outro Deus? Nosso Deus não tem outro? Será? Eu declaro para você nessa noite, não há Deus como nosso Deus. E não há espaço para dúvida. Crer no mundo espiritual, crer em Deus, antes de tudo, é se entregar por completo. Crer é ir, é andar em direção, se colocar numa posição diante do espiritual, diante do Supremo, sabendo dentro da nossa fraqueza. Porque dentro do mundo espiritual, Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós somos quebrados. Mas dentro da nossa condição humana quebrada, é nós declararmos que nós acreditamos que não há outro Deus. Duvidar é ter incerteza, será que ele é Deus mesmo? Crer no mundo espiritual é ter certeza, mesmo sendo quebrado, que está tomando a posição certa, o passo certo. Aliás, o passo mais importante da vida é crer no Deus do sobrenatural. Em Marcos 16, versículo 16, diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em Marcos 9, 23 diz, e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Em Romanos 10, 11 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Filipenses 1, 29 diz, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Em João 20, 29 diz, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, credes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Romanos 10, 9 diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Em João 11, 40 diz, disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Em João 6, 29, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que te enviou. Em João 7, 38 diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Em João 3, 18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Eu poderia continuar lendo diversos versos que mostram da necessidade do povo crer. Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre as águas e Jesus perguntou, por que você duvidou? O tempo todo, a guerra dos fariseus com Jesus é porque eles não acreditavam que ele era o Messias. Os próprios discípulos que andavam com Jesus, eles apresentaram diversos comportamentos de dúvida. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Se você não crê em Deus, se você tem dúvida, se há dúvida na sua mente, no seu coração,
forte, muito ativa na sua vida espiritual, muita dificuldade você vai encontrar na sua vida, e aí você não vai ver nada, porque aquele que crê é que vai ver a glória, aquele que crê é que vai ver Deus agindo. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 6, coloca de uma forma muito especial sobre as consequências da dúvida. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e não lhes impropera, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Tiago coloca que aquele que duvida, ele é como a onda do mar, porque ele vai e volta, ele é inconstante. Ele não tem estabilidade, ele não tem propósito. E nas questões espirituais, amigo, ou é ou não há espaço para o mais ou menos, não há espaço para o meio caminho. Ou você toma a cruz e segue, declara nessa noite que você é do Senhor, o Espírito Santo de Deus está contigo, Deus é o Senhor da sua vida, Deus é o Senhor da sua casa, Ele reina completamente sobre todas as coisas, ou não. Não existe um meio termo. A dúvida não combina com a fé. A Bíblia ela não erra. Ela é exata, para que você entenda que ou você hoje declara que não há Deus como nosso Deus, como único Deus, ou vai continuar duvidando e isso determina como anda a sua fé, determina como você crê, determina como você serve, determina como você está aí, porque você pode estar aí e não estar acreditando em nada. E há um texto que Jesus ele encontra-se com os seus discípulos já no final de tudo, e ele tem uma conversa com eles, e ele fala uma palavra que é muito visível hoje. E essa conversa acontece no livro de Lucas, do capítulo 24, versículo 36 até o 43. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Até aquele momento eles estavam completamente perdidos, não acreditavam em nada. Até porque a orientação que Jesus deu para eles foi para que eles fossem para Galileia. Eles já estavam em Jerusalém, eles estavam bem perdidos, eles estavam ali juntos para entender qual era o próximo passo. Mas Jesus já tinha dito qual era o passo que eles deviam ter tomado. Eles, porém, surpresos, olha isso, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? Porque sobem dúvidas ao vosso coração. Por que estás perturbado? Porque sobem dúvidas ao vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo-lhe isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença dele. Por que sobem dúvidas ao vosso coração que Deus é Deus? E quando sobe dúvida no seu coração, aí você faz da sua forma, do seu jeito. Você é crente, mas... peraí, né? Eu sou crente, mas não é bem assim não, né? Espera aí, eu sou crente, mas peraí. Mas pode ser que, peraí. Não, Deus, maravilha, não, quero servir, mas por que sobem dúvidas no seu coração? A dúvida e a fé, elas não podem andar juntas. Em Efésios 6,16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você precisa do escudo da fé, da convicção. Sem ele, sobem as dúvidas do seu coração. Em Efésios, ele mostra uma armadura. Se você não tem o escudo, a fé é o escudo que impede que você duvide de Deus na sua vida. Você está duvidando de que Deus está contigo, de que você não está sozinho, que Deus vai mover, que Deus é Deus sobrenatural, porque você não está usando o escudo da fé. E quando você não usa esse escudo, o diabo lança dardos na sua mente e palavras mais gostosas você vai só ouvir, você só vai desejar aquilo que você mais quer, lógico. Sem o escudo da convicção, vão subir dúvidas o tempo todo na sua vida e você vai alinhar
você vai alinhar os seus caminhos, você vai alinhar o seu pensamento, você vai alinhar a sua fala, você vai alinhar o seu estilo de vida com as dúvidas que sobem no seu coração. Alto lá, eu vou domingo na igreja, peraí, tô lá, domingo lá, não tô entendendo nada, quero saber, não é bem assim, não. Por isso que vejo uma massa de crentes enfraquecidos sem saber que não há Deus como nosso Deus. Eu quero dizer para vocês, quem é o meu Deus. E ele tem muitas formas de se apresentar. Existem 66 livros da Bíblia. Todos os livros se entrelaçam. Cada um desses livros apresenta o cartão de visita de Deus. Teologicamente, em Gênesis, ele é o Criador, declarado como fôlego de vida em Êxodo, o libertador em Levítico, mais alto sacerdote em Números, fogo que guia, o pão que alimenta. Em Deuteronômio, é o Deus que guia Israel no meio do deserto. Em Josué, é o Deus conquistador. Em Juízes, é o guarda de Israel. Em Ruth, é o Deus que redime. Em 1 e 2 Samuel, é o profeta de Israel. Em Reis e Crônicas, o rei soberano. Em Esdras, restauração. Em Neemias, aquele que refaz muros e vidas. Em Esther, é o Deus da coragem. Em Jó, é o que refaz todas as coisas. Em Salmos, ele é o louvor nos dias de aflição. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele se apresenta como o tempo e as temporadas da vida. Em Cântico, ele é o amor perfeito entre o homem e a mulher. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele se apresenta como a dor dos profetas. Em Lamentações, é o lamento de Israel. Em Ezequiel, é o chamado ao pecador. Em Daniel, é o que liberta da cova dos leões e do fogo. Em Oséias, o Deus que se pode crer. Em Joel, é o espírito de poder. Em Amós, o braço forte. Em Obadias, Deus que salva. Em Jonas, grande missionário. Em Miqueias, promessa de paz. Em Naum, o que dá força às ovelhas. Em Abacuque e Sofonias, o Deus que traz avivamento. Ageu, ele é o restaurador de tudo aquilo que está perdido. Em Zacarias, é a fonte. Em Malaquias, o Deus que cura o seu povo. E isso tudo só no Velho Testamento. Nos Evangelhos, ele é o Messias. No livro de Atos, é o Espírito que enche as vidas. Em Romanos, a graça viva. Em 1 e 2 Coríntios, é o amor sublime. Em Gálatas, é a liberdade, a libertação da maldição do pecado. Em Efésios, é a glória. Em Filipenses, é o coração do servo. Em Colossenses, é a trindade. Em Tessalonicenses, o rei que voltará. Em Timóteo, Tito e Filemão, o mediador e o pastor. Em Hebreus, é a coragem da fé. Em Tiago, é a cura e o perdão. Em Pedro, é o líder no meio das dificuldades da vida. Em João e Judas, é o amor que virá buscar o seu povo. E em Apocalipse, ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que será por toda a vida. Não há outro Deus. E talvez você esteja falando, pastor, com tudo aquilo que foi falado, eu não consigo crer. A misericórdia dele é tremenda, que em Marcos 9, 24, coloca um texto tremendo, um pai que clamava pelo seu filho, mas ele não cria, ele não tinha convicção, a dúvida tomava o seu coração, e ele falou assim para Jesus. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Mesmo você está incrédulo, se você nessa noite declarar, ele pode ajudar você a crer. Porque ele nos amou primeiro, tudo é por ele, todas as formas espirituais partem dele para nós. O que ele quer de nós, como casas quebradas, vidas quebradas, é apenas declarar, não com perfeição, não com autoridade humana, mas quebrantados de coração, dizendo: Senhor, ajuda-me a crer, porque eu não quero duvidar mais. Eu não quero mais que meu coração levante dúvidas. Porque se o seu coração continuar a levantar dúvidas, você vai demonstrar com a sua vida que você não crê que ele está voltando. Que você não crê que o diabo está destruindo. O desânimo, a destruição não provém do Senhor. O nosso Deus declara, se soubesse, se entendesse,
os sonhos, os planos que eu tenho para você são de vida, mas você não está crendo. Você está vivendo, mas você sabe que não está crendo. As consequências virão. Em Salmo 91 declara que aquele que crê, aquele que habita, aquele que escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, aquele que quer, aquele que crê, quebrado, mas quer viver à sombra do Onipotente. É só vivendo à sombra do Onipotente que todo esse mal que nós estamos vendo ao nosso redor não vai destruir a nossa vida, a nossa família e as nossas emoções. Não estar debaixo das mãos poderosas de Deus. É viver à mercê de hoje. Se fosse hoje o texto bíblico, ele não colocaria dardos inflamados, ele colocaria mísseis certeiros lançados por drones, que é o que o diabo está lançando. Colocando você cada vez mais na dúvida, para que você continue vivendo do jeito que você quer, da forma que você quer, e acreditar que dessa forma, cheio de dúvidas, você vai conquistar, fazer alguma coisa, e o diabo até pode te dar algumas coisinhas humanas, mas ele não vai te dar as questões espirituais, a vida espiritual. Vai ser discernido e é discernido por aqueles que creem e veem o mundo espiritual, e discernem o seu caminho do mundo espiritual. Discernir o mundo espiritual é crer. Discernir o caminho significa saber as escolhas que está tomando na vida. Você está tomando escolhas erradas, andando com pessoas erradas, fazendo coisas erradas, vivendo em pecado sujo, mesmo dentro da igreja, porque você ainda não acredita que é o diabo que está destruindo a sua vida e a sua família. Porque se você tivesse certeza, se você tivesse convicção disso, você iria debaixo das asas daquele que pode te libertar. Eu quero terminar com esse livro de Provérbios 3, do 5 ao 8, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Esse é um texto para aqueles que creem e que confiam no Senhor. Confiar, nós só confiamos naquilo que nós acreditamos plenamente. A convicção de Deus nos faz viver uma vida diferenciada, mesmo quando nós estamos sendo massacrados pelo inimigo. Mesmo quando nós não conseguimos enxergar nada ao nosso redor. A convicção em Deus nos faz viver e ver que mesmo que humanamente falando as pessoas estejam rindo e até aplaudindo a nossa queda, a nossa destruição, nós sabemos que Deus está conosco. E que o jogo só termina quando o juiz apita, e enquanto o juiz não apitar, não terminou o jogo. Eu já contei essa história milhões de vezes, e essa história está no livro de Corrie ten Boom, uma missionária que, na Segunda Guerra Mundial, ela guardava judeus da sua casa na parede, debaixo da mesa, e ela viveu e viu o sobrenatural. E ela tinha uma irmã que era crente, mas que duvidava. Ela duvidava o tempo todo. E ela era, às vezes, contra o que ela fazia, às vezes a favor. Ela ficava ânimo dobre como uma onda. Às vezes ela apoiava, às vezes ela não apoiava, até que elas foram presas. Mas antes de serem presas, elas colocaram embaixo da mesa da sala da casa delas uma mesa com tapete. E um dia entraram ali soldados e começaram a vasculhar a casa toda, e eles estavam escondidos, muito bem escondidos, mas um soldado alemão percebeu que a mesa estava mexida, o sofá, o tapete estava um pouco torto, e aí se juntaram em volta da mesa e perguntaram: o que tem embaixo da mesa? E embaixo da mesa tinha o tapete. E ela falou assim: o tapete está debaixo da mesa. E o soldado olhou para a cara dela: você está zombando de mim? Está brincando comigo? E pá, bateu na cara dela. Eu disse: não, debaixo da mesa tem o tapete. E ele olhou o tapete e foi embora. Só que embaixo do tapete tinham mais de 10 judeus escondidos. Quando o soldado foi embora, sua irmã perguntou para ela por que ela não mentiu, por que ela... E ela falou assim: Deus ia dar a saída.
Já no final da guerra, depois de ter salvado muitas pessoas, ela foi presa. Ela e a irmã foram presas e, mesmo não sendo judias, foram colocadas em uma cela horrível, ficaram nuas e sofreram muito, 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 até que na cela as duas irmãs foram tomadas de chagas de piolho e todo o corpo delas estava tomado de piolho e elas ficavam com um pano de trapo imundo, dividiam uma batata por semana e ela sempre dizendo para a irmã dela: glorifique a Deus, porque não há Deus como o nosso Deus. E ela olhava para Cora, a irmã, e dizia: como você pode glorificar a Deus? Como você pode dizer que não há Deus como o nosso Deus? Olha a situação que nós estamos, olha a situação que você se encontra. E ela dizia: não há Deus como o nosso Deus. Deus tem controle de todas as coisas. E aí, de repente, os soldados, já percebendo que iriam perder a guerra, receberam uma ordem de entrar nas celas e começar a matar aquelas mulheres, até que então elas foram chamadas. E quando elas estavam chegando perto da grade, a mulher olhou para ela, a alemã soldado olhou para ela, toda tomada de chaga, e olhou para elas e disse: se afastem de mim. E mandou separar aquelas duas, tirar todas as outras, porque estranhamente só elas duas estavam tomadas de praga de carrapato. Só elas duas estavam completamente enfermas. E as irmãs começaram a ver uma a uma das colegas de sala, da cela sendo levadas, sendo mortas. Até que, graças a Deus, elas foram libertas pelo soldado americano e eles começaram a tratar delas. Em um dado momento, eles encontraram com uma carcereira alemã que estava sendo levada e ela olhou para aquela carcereira sendo levada e ela se aproximou daquela mulher e perguntou: por que você fez tanta maldade? Começou a compartilhar com ela e ela estava toda tomada de chagas. Ela: se afaste de mim. E ela disse bem alto: sabe por que você não morreu? Porque você estava tomada de chagas. Ela olhou para a irmã dela e disse para ela: você viu? Mesmo nas chagas, Deus tinha um propósito. Nós não entendemos muitas coisas e muitas vezes nós somos levados a duvidar quando nós estamos tomados de problemas e circunstâncias negativas. A dúvida imediatamente vem: será que eu estou fazendo certo? Será que é isso? Será que é Deus mesmo? Será? Deus não é Deus de dúvida. Continue mesmo em todas as adversidades, todas as lutas, e todas as coisas que estão se apresentando e vão se apresentar. Tenha a convicção do Deus que você serve. E vou encerrar com o versículo de Paulo: eu sei em quem tenho crido. E é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pensamos e pedimos. Essa é a diferença. Eu sei em quem tenho crido. E você? Está agitado por quê, meu irmão? Mulher, por que o seu coração está perturbado, sua mente perturbada? Essas interrogações que estão pairando na sua mente, elas provêm de Satanás, que te levam para uma ansiedade, uma inquietude. E a dúvida sobe ao seu coração e você vive completamente ansioso, perturbado, nervoso. Será? Não há Deus como nosso Deus. E Ele domina todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Creia, confie.